pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, me protegendo. Hoje eu voltei aqui no quadro Gil Responde, muita gente mandando pergunta, então eu tenho aqui duas perguntas que eu vou responder hoje, que eu achei bem pertinentes e na verdade uma combina, realmente casa muito com a outra, para explicar para vocês, né? Vai ser um pouquinho demorado no sentido de uma pergunta, né, e a outra, por isso que eu só vou responder as duas, mas eu garanto que vocês não vão se arrepender e é um pouquinho de conhecimento a mais, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, uma pessoa me pergunta assim: Gil, é verdade que irmãos gêmeos, eles possuem o mesmo anjo de guarda e os mesmos pais de cabeça? Não, pessoal, não é verdade. Primeiro que eu sou gêmea, tá? Então a minha irmã, ela não tem o mesmo anjo de guarda que eu, né? Existe um protetor para cada indivíduo aqui na Terra. E ela também não tem os mesmos pais de cabeça que eu tenho, tá bom? O que seriam os pais de cabeça? Os orixás, aqueles que testemunharam a hora do seu nascimento. E os gêmeos, eles nunca saem no mesmo momento, né? Nem que seja a diferença de minutos aí, existe de um para o outro. Eu, por exemplo, tenho uma diferença de 20 minutos, né? A minha irmã nasceu 8 horas e eu nasci 8h20. 20 minutos de diferença. Então, quando ela nasceu, ela foi assistida, né, por 2 orixás. E já quando eu cheguei ao mundo, eu fui assistida por 2 orixás diferentes. Tá bom? As pessoas têm o hábito aí de achar que só porque são gêmeos tem a mesma personalidade, a mesma característica, a mesma alma, e não é. Cada indivíduo, né, carrega dentro do avatar aqui uma alma. Então ela tem o compromisso kármico dela, eu tenho o meu. Ela tem realmente o protetor dela, eu tenho o meu. Não é igual, tá bom? Eu vou deixar isso bem explicado, porque eu realmente já li muitas perguntas das pessoas perguntando se os gêmeos, eles tinham realmente os mesmos protetores. Não tem, tá bom? Outra dúvida também com relação ao orixá. Eu tenho uma pessoa que me pergunta: Gil, eu ouvi falar que Oxóssi e Ossain, eles são irmãos, é verdade? Só se for realmente irmãos dentro da espiritualidade, enquanto cooperação, enquanto trabalho em conjunto. Mas os orixás, eles não têm essa hierarquia sanguínea, né, familiar que nós temos. Então eu posso dizer que Ossain, como algumas pessoas falam, e Oxóssi, eles são parecidos, eles são parceiros, eles se identificam muito no que eles gostam, no trabalho deles, que é com relação à mata, tá bom? Mas eles não são irmãos. Né? Então eu posso dizer, eu poderia falar, olha, eu sou filha de Oxóssi e o meu tio é Ossain. Não existe esse grau de parentesco, né? Nós temos apadrinhamentos, nós temos os orixás ancestrais, os adjuntós, mas não existe um grau de falar, olha, eu sou filha de Oxóssi e tenho o meu tio é Ossain. Não, de forma alguma, tá bom? Inclusive, essa pessoa me pergunta para que eu fale um pouquinho sobre Ossain, né? Quem ele é, como ele trabalha, quais são as características dos filhos dele. Então, eu vou falar um pouquinho o que eu sei, o que eu aprendi e o que eu entendo, tá bom? Bom, Ossain, ou Ossain, como algumas pessoas gostam de falar, ele realmente é um orixá, né, do equilíbrio, né? Ele é realmente um orixá do equilíbrio da natureza. Então, ele é dono realmente conhecedor de todas as ervas, né, de todas as plantas, de todas as qualidades, inclusive sem orixá, né, sem erva, sem orixá, isso é fato. Os banhos realmente têm essa conexão direta com os orixás, tá bom? Bom, vamos lá. Ossain, ele é representado, né, na Umbanda, representado também no Candomblé, com uma vestimenta, um verde escuro e branco. Ele carrega uma haste, né, como se fosse um leque de 6 pontas e um pássaro. Esse pássaro é o pássaro do mistério, realmente, é o pássaro do poder, porque é o pássaro que voa para todos os lugares e traz todas as informações, né? Traz todos os relatos que o pássaro escuta. Então, é como se os ouvidos de Ossain fosse o pássaro. Então, ele realmente é bem conhecedor. Reza uma lenda que houve uma intriga aí entre Xangô e Ossain, porque Xangô queria uma parte, né, de conhecimento quanto às folhagens, mas eu ainda abomino, eu ainda não acredito, até porque eles trabalham realmente em parceria. É como se cada um tivesse aí o seu quadrado. O Oxóssi, ele realmente tem o quadrado dele da pedreira,
E o Saim realmente tem essa amplitude para trabalhar com as ervas, tá bom? Para trabalhar realmente com as folhagens, com as plantas. E Oxóssi é o dono da mata, o dono da fartura, dos frutos, então por isso eles trabalham realmente em parceria. Ele é cultuado normalmente no dia 5 de outubro, né? É exatamente nesse dia que nós agradamos. Porém, você não precisa esperar até dia 5, né, de outubro para agradar o Saim. Você pode estar agradando, né, às quintas-feiras, que é um dia regido também por Oxóssi e por Ossain. É bem interessante. Gil, como que eu faço para agradar ele? Bom, você pode fazer realmente uma comida que ele gosta e levar realmente numa mata, ou você pode estar levando alguns mimos. Por exemplo, o Saim, ele adora cachaça, ele adora mel, fumo de rolo e vela branca. Porém, pelo amor de Deus, ele não suporta que as ervas dele, que as plantas dele sejam queimadas. Então, nunca acenda vela na mata. Se vocês não quiserem realmente, Ossain enfurecido, porque a quizila de Ossain é a ventania. Então, nunca acenda uma vela, né, para mata, porque queimou ali qualquer plantinha, qualquer erva, você vai ter aí realmente um calcanhar aí de Aquiles no seu pé, uma pedrinha, ou Saim realmente vai ficar muito furioso, tá bom? Então você pode estar levando, né, a cachaça, você pode estar levando o fumo de rolo, o fumo de corda e deixando lá, você pode estar levando velas brancas e deixando apagada, você pode estar levando mel, ou então você pode realmente fazer um agrado, uma comida, alguma coisa que realmente agrada a ele. E agrados para orixá, você não precisa fazer necessariamente para pagar alguma coisa ou para pedir alguma coisa. Você agrada porque você é agradado, tá bom? Desculpe. Então, como que eu faço? Quando eu vou agradar o Saim, eu faço uma comida que ele gosta muito. Então, o que eu faço? Eu compro um alguidar e aí eu pego algumas folhas de fumo. Ele adora fumo, então eu pego algumas folhas de fumo, também deixo separada. Aí eu compro aí uns 2,5 kg, 3 quilos, né, de inhame. O inhame é a comida dele. Cozinho, terminou de cozinhar, eu amasso com a mão mesmo, sabe? Eu faço um purê daquele inhame. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele alguidar, eu vou lavar o alguidar com mel e água. Então eu faço uma água com mel, lavo o alguidar, terminei de lavar, eu vou forrar com as folhas de fumo. Terminou de forrar com as folhas de fumo, você joga aquele purê de inhame em cima das folhas, tá bom? Você pega um pouquinho de azeite extra virgem, né? Dá uma jogada assim, rega por cima, coloca um pouquinho de sal e aí você leva na mata. Pede agô, né? Toda vez que você entrar na mata, você pede agô. O agô é a licença. Você pede licença tanto para o Oxóssi, quanto para o Saim, quanto para Ogum. Vocês não podem esquecer que tudo tem guardião. Cemitério tem guardião, tem o dono, igreja tem guardião, né? As matas têm guardião, a praia tem guardião, as pedreiras têm guardião, ou seja, a sua casa tem o guardião, que é vocês. Então, assim, precisa realmente ter respeito ao adentrar um campo sagrado, né? Principalmente de um orixá, tá bom? E aí você entra, normalmente, como a quizila dele é ventania, os agrados dele são sempre feitos em mata virgem ou mata fechada mesmo, para que o vento realmente, né, não entre ali, tá bom? Mas nunca, em momento algum, espécie alguma, acenda velas para o Saim dentro da mata, tá? E aí pronto, você, né, agradece, diz o quanto você é grato, o quanto realmente o equilíbrio da natureza te traz equilíbrio, te traz força e... eu realmente gosto muito, sinto realmente essa proteção, sinto essa força e não consigo agradar o Oxóssi se eu também não agradar o Saim. Reza uma lenda aí que até a intriga que houve entre ele e Xangô foi por causa de Yansan, né? Que o Saim teve um relacionamento com Yansan e aí depois disso a quizila dele virou a ventania, porque Yansan é o raio, né? Quem segura uma ventania, quem segura um raio? Mas, pessoal, o importante era vocês saberem isso, tá? Saberem um pouquinho. Eu trouxe para vocês um pouquinho de conhecimento sobre esse magnífico orixá. É um orixá realmente muito antigo, é um orixá com poucos filhos, né? Porque nem todo mundo vai se adequar realmente, né, ao padrão de Ossain. Ele é muito fechado, ele é muito recluso, né? Ele é muito... sistemático no sentido de não confiar, tá? Não é todo mundo que ele confia, ele demora para pegar uma confiança, ele faz realmente assim, né, uma varredura para poder saber se você está realmente no nível de confiança dele.
Eu acho isso muito bárbaro. E no sincretismo religioso, né, eu posso dizer para vocês que Ossain, ele é considerado como São Benedito, né? São Benedito é aquele padre negro que nasceu na Itália, que fez votos de pobreza, que andava descalço, né, que trabalhou, chegou a trabalhar lá como cozinheiro e que ele realmente pegava as comidas, né, e levava escondido para as pessoas que eram pobres, né, que tinham menos que ele. É muito legal também a história de São Benedito e por isso que é realmente no sincretismo religioso a identificação de Ossain com São Benedito. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado aí entendido para vocês. Foi a forma que eu aprendi. O agrado que eu faço para ele realmente dá super certo. Então, todas as vezes que eu faço a comida dele, que eu levo, né, eu tenho matas aqui perto de casa, eu sou abençoada, moro praticamente na boca da mata. Então, eu levo e realmente eu sinto uma grande diferença, uma grande força, principalmente, né, todas as vezes que eu peço licença para retirar da natureza uma planta e para fazer os banhos, eu me sinto realmente em equilíbrio e protegida por Ossain, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero para essas duas moças que me fez as perguntas que eu tenha realmente podido ajudar, ensinado de alguma forma. E se vocês quiserem saber um pouco mais a história de outros orixás, deixa aí nos comentários ou deixa lá nos e-mails, que eu prometo procurar ter um pouco mais de entendimento. E aí eu trago para vocês da forma que, né, combinou com a informação que foi me passado, que eu senti com a proximidade realmente da veracidade da história, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê e gratidão.